Deus, a substância de toda a forma, de Joel Goldsmith. O homem espiritual e o universo espiritual estão aqui e agora. Ao se elevar neste caminho espiritual, você fará uma grande descoberta. Você próprio é aquele homem espiritual. E exatamente aqui e agora é o universo espiritual. Para alcançá-lo, você não precisará nem morrer e nem mesmo tornar-se alguém que você já não seja agora. A única coisa necessária é abandonar os falsos modelos da humanidade, os medos infundados e a ignorância da existência de um princípio que a tudo governa. Não temos de nos tornar algum outro além do que já somos, a fim de recebermos a orientação divina, a sabedoria divina, a proteção divina e o suprimento divino. O porquê disso é que tão logo nós relaxamos o pensamento humano, isto é, os pensamentos de medo e de dúvida, tão logo aprendemos a soltar a crença num poder separado de Deus e retornamos descontraidamente ao estado natural e normal do ser. Passamos ao reconhecimento. Ah, sim, Deus é. E é quando o mundo todo de temores, ansiedades e dúvidas humanas desaparece, juntamente com toda a necessidade de planejamentos ou programas de caráter humanos. Não há necessidade alguma de ficar pensando sobre o amanhã, pois a cada minuto de cada dia eu recebo um impulso para fazer o que deve ser feito naquele momento. Nenhuma obstrução existe, pois nada há em meu pensamento que possa barrar o fluxo desse impulso divino. Não há hesitação ou indecisão, já que não existe nenhum sentimento de que eu tenha de realizar algo através de minha ingenuidade humana. Portanto, com esta conscientização, eu me torno uma transparência para o impulso divino e ele mantém todo o desenvolvimento através do tempo. Tendo esta conscientização, atingimos um conhecimento mais profundo do plano divino para o mundo e desta forma ficamos relaxados, depositando nele toda a nossa confiança. O mesmo se aplica às suas atividades, no lar e nos negócios do mundo. No estágio onde, pela metafísica, você é denominado homem humano ou homem pensante, muito do seu tempo é perdido no planejamento de cada dia, em preocupações sobre o que irá fazer no ano seguinte ou sobre o que deveria ser feito com relação a isto ou aquilo em seu mundo pessoal. Este é o estado ou estágio de consciência em que você é um mortal, um ser humano. Mas, através da metafísica, você aprende que há um homem real e passa a erguer imediatamente um ideal, visualizando Jesus, o Cristo, ou alguma outra pessoa, ou visualizando a si próprio se aproximando daquele estado de espiritualidade e divindade atribuído ao homem real. Isto, por algum tempo, atenderá seu objetivo, dando-lhe um ideal e em cuja direção irá caminhar. Mas queremos lembrá-lo que, durante todo o tempo, você é aquele homem ideal.
e tudo o que é necessário para trazer este homem à manifestação é a sua conscientização de que existe um princípio divino operando no universo. No instante em que aquilo for percebido, você ficará descontraído, soltando tudo o que constituía a sua humanidade. Suas preocupações, receios, dúvidas, ansiedades, medos e planejamentos. E ao mesmo tempo em que o falso senso de humanidade se vai, você passa a descobrir a si mesmo como sendo aquele homem espiritual, aquele homem real, aquele homem que você estava tentando se tornar. Você não chegará ao reino dos céus enquanto não começar a perceber que já é agora aquele homem espiritual, aquele homem que está agora no paraíso, sob regra e jurisdição divina. Aprenda mais e mais a relaxar e deixar que aquela lei se torne visível em sua experiência, operante em sua vida. Você não irá nunca ser transformado em outro homem, mas pelos ensinamentos, estudos, pela prece e meditação, fará desenvolver uma elevada consciência da verdade. Será o mesmo homem, porém, sem as suas antigas limitações humanas. Estou considerando tudo isso para deixar clara a resposta sobre a diferença entre a visão psíquica e a visão espiritual, pois uma vez atingida a conscientização de que exatamente aqui e agora você é um ser espiritual que é a própria manifestação de tudo que Deus é. Então, você deixará de lado todo o mundo psíquico, com suas visões, cores ou desejos de ver algo de qualquer natureza. A visão espiritual. A verdade é que você tem sido sempre aquele homem real, embora não tivesse a consciência desse fato. Mas, quando aquele momento de consciência vier, você olhará para este mundo e perceberá: este é um mundo que Deus criou. Este é Ele. A mente humana não o está vendo como Ele é, mas, apesar disso, este é Ele. A mente humana não me vê como eu sou, mas eu sou Ele. Se olhar para o espelho e tentar encontrá-lo, eu não serei capaz de vê-lo, pois novamente estaria tentando localizá-lo. Estaria novamente olhando para um conceito e tentando encontrá-lo. Aquele que está aqui como a própria presença de meu ser. Como poderia ser eu algum outro além do que eu sou? E aquele eu é a manifestação de tudo que Deus é. Aquele eu é o Cristo e eu sou Ele. Neste momento de conscientização, eu encontro-me relaxado e eu sou Ele. Esta é a razão pela qual, no início de seu ministério, Jesus falava somente do Pai interior, negando a sua humanidade. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele proclamava que aquilo que o mundo via como um ser humano não era, em si ou de si mesmo, a realidade do ser.
mas apenas o veículo ou transparência através do que o real era manifestado. Mas como encerrou Jesus o seu ministério? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. João 14:9, 10:30. Nesta visão final, ele contou a eles a verdade total, despojado dos temores e ansiedades humanos, dos traçados e planejamentos humanos. O eu, que eu sou, é aquele próprio ser espiritual. Tem sido dito que a mais elevada concepção é aquela que permite o olhar de frente à face do diabo e ver somente a face de Deus. Este estado espiritual está muito acima do mental ou psíquico e é o estado que nos possibilita olhar a cada homem e mulher do mundo e dizer: eu estou olhando a face de Deus. Você somente conseguirá realizar isto quando sua própria consciência estiver despida de desejos, quando você não desejar mais nada dos outros. Quando você puder olhar para o mundo sem aspirações, luxúria, animalidade, ódio ou medo, você será a mesma pessoa que há 25 anos poderia ter olhado para o mundo e visto alguém a quem cobiçasse ou alguém que lhe causasse medo. Mas agora você a olharia dizendo: eu vejo a face de Deus. Percebeu o que eu quis dizer? Não há dois de você, há apenas um, e eu sou aquele um. Mas você é aquele um somente na proporção em que tiver crescido através de todos esses ensinamentos espirituais, ao lugar que poderá olhar para o mundo sem desejar algo ou sem cobiçar as coisas carnais, sabendo que na realidade seu próprio ser, a realização de Deus é feita manifesta e que tudo o que lhe for necessário tornar-se-á manifesto no momento adequado, seja dinheiro, companhia, transporte ou qualquer outra necessidade. Deus dá expressão a si mesmo como ser individual, como o meu ser individua e como o seu ser individual. Ao assimilarmos isto, estaremos de posse da mais elevada revelação da verdade espiritual. Não existe céu e terra, não existe Deus e homem, não existe ser espiritual e ser material. Existe somente um, e eu sou Ele. O mestre do cristianismo nos deu dois grandes ensinamentos. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27. Segundo, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 1 João 4:20. Se nós não amarmos ao homem a quem podemos ver, como iremos amar a Deus que nós não vemos? Se Deus e homem são
um, ao senso finito que vê através de limitada visão, é verdade que Deus é invisível. Mas uma vez atingido este elevado estado, esta elevada realização do ser espiritual, passamos a olhar para o mundo e ver cada pessoa, cada circunstância e cada condição como sendo Deus aparecendo. E então Deus se torna visível para nós. Até que tenhamos atingido aquele estado, contudo, Deus será invisível para nós, porque para honrarmos a Deus, o invisível infinito, nós devemos honrar ao homem com Deus feito manifesto de forma visível. Gratidão. Como nós amamos ao indivíduo. Precisamos compreender a individualidade como sendo Deus. Compreender que Deus é o ser individual e a única individualidade que há. Tal individualidade aparece infinitamente e ela surge como o seu eu individual e como o meu eu individual. Portanto, ao honrar e respeitar o indivíduo, estaremos cultuando Deus. Eis o porquê de eu vir dizendo que o primeiro dever do discípulo ou estudante é o da gratidão. A gratidão deve ser expressada tangivelmente, e isto não pode ser feito num plano abstrato. Portanto, ela precisa ser expressada a um indivíduo. Somente expressando gratidão a um indivíduo, estará você expressando gratidão à individualidade de Deus numa de suas formas. Você estará reconhecendo a Deus como a origem daquilo pelo que você está agradecido. Nunca deveríamos dar ou receber dinheiro, tomar algum alimento ou bebida, sem que houvesse um momento de reconhecimento e de gratidão àquela infinita fonte que também é a fonte do nosso ser. Se isso, porém, for feito, mas falharmos em sermos igualmente gratos ao indivíduo pelo qual o bem vem a nós, a nossa gratidão ficaria no plano do abstrato. Estaríamos com a cabeça nas nuvens, sem manter os nossos pés no chão. Há diversas maneiras ou formas para expressarmos gratidão a um indivíduo. Uma delas, naturalmente, é através do dinheiro. Uma outra é pelo reconhecimento. Reconheçamos a parte que cada um de nós toca na vida das outras pessoas e sejamos desejosos de fazer com que nossa gratidão flua a elas em alguma forma tangível. Poderia ser em forma de serviço, em forma de palavra falada ou mesmo em forma de dinheiro. Qualquer forma que seja, ela deve acontecer, deve ser expressada e deve ser expressada a um indivíduo a fim de ser ofertada a Deus, pois Deus aparece a cada um de nós como um indivíduo. Omar Khayyam teve a visão correta ao dizer: o paraíso é uma visualização dos desejos realizados. E você e eu estamos no paraíso no exato momento em que sentimos estarmos vivendo a vida para a qual fomos trazidos para viver. E nós sabemos quando aquilo está acontecendo pelo sentimento de retidão existente em nossas vidas. Não há alegria real na realização de um trabalho
que não gostamos. Mas quando amamos o nosso trabalho, não vemos a hora de executá-lo. Naquele senso de retidão, nós encontramos o nosso céu, a nossa harmonia. Omar Khayyam teve esta mesma visão quando escreveu: um pedaço de pão, um copo de vinho e você. Naquela simples experiência de uma companhia humana, naquele preenchimento das necessidades físicas, de alimento e bebida, ele via um senso de felicidade, um senso de paz e de contentamento. Era uma visão mística, não contendo maior sensualidade do que o Cântico de Salomão. Era algo espiritual, traduzido à linguagem cotidiana da experiência humana. Se eliminássemos aquela experiência humana de todos os dias, como iríamos poder experimentar aquela coisa transcendental chamada felicidade ou paz mental? Não é justamente nessa vida comum de todo dia, nos simples e pequenos gestos de cortesia, bondade, estima, gratidão, ajuda e cooperação, que nós, por fim, encontramos nossa paz espiritual. Somente nessas pequenas coisas humanas, de lugar comum, nesses relacionamentos humanos, iremos por fim encontrar a nossa paz espiritual e a divindade do nosso ser. Se eliminássemos aquela experiência humana de todos os dias, como iríamos poder experimentar aquela coisa transcendental chamada felicidade ou paz mental? Não. É justamente nessa vida comum de todo dia, nos simples e pequenos gestos de cortesia, bondade, estima, gratidão, ajuda e cooperação, que nós, por fim, encontramos nossa paz espiritual. Somente nessas pequenas coisas humanas de lugar comum, nesses relacionamentos humanos, iremos por fim encontrar a nossa paz espiritual e a divindade do nosso ser.